Em 1832, centenas de santos se reuniram em Sião, em Independence, Missouri, mas nem todos obedeciam à lei da consagração como deveriam, e os líderes da igreja estavam preocupados em ter recursos suficientes no armazém do bispo para cuidar de suas necessidades. Os santos consagraram propriedades e recursos ao Senhor por meio de uma escritura legal assinada pelo membro e pelo bispo. E os membros receberam então propriedades e recursos chamados de herança ou administração por meio de outra escritura legal, de acordo com as necessidades e desejos de sua família. O Espírito Santo revelou a Joseph Smith, enquanto ele estava em Ohio, que os líderes do Missouri estavam se perguntando o que fazer sobre este problema, e ele orou e recebeu a seção 85. Ele escreveu uma carta para W. W. Phelps em 27 de novembro de 1832 sobre as dificuldades entre os líderes da igreja em Ohio e Missouri e como a lei da consagração deve ser administrada de acordo com essa revelação. W. W. Phelps publicou partes dele na edição de janeiro de 1833 do Jornal da Igreja, The Evening and Morning Star. E uma parte da carta de Joseph foi publicada em 1876 como seção 85 em Doutrina e Convênios. A revelação disse que o dever do secretário do Senhor era manter uma história do que acontece em Sião, com registros daqueles que consagraram propriedades e receberam heranças legais do bispo. Aqueles que não estavam vivendo a lei da consagração foram removidos do registro da igreja, chamado de Livro da Lei de Deus. O Senhor disse que enviaria alguém forte e poderoso, segurando o cetro de poder em suas mãos, para pôr em ordem a casa de Deus, e para arranjar heranças para aqueles cujos nomes foram registrados no livro junto com seus pais e filhos. O versículo 8 profetiza que ele seria como uma árvore ferida pelo vívido raio de luz. Se estendesse a mão para firmar a arca, o que se refere a Uzá no Antigo Testamento, que estendeu a mão para firmar a arca da aliança quando os bois tropeçaram. Embora houvesse muitos que afirmavam ser este poderoso e forte, em 1905 a primeira presidência disse que isso se referia ao bispo Partridge, que ocasionalmente tentava corrigir Joseph em sua administração da igreja. Foi corrigido pelo profeta e então se arrependeu. Firmar a arca também se refere a qualquer pessoa que vai além de sua função designada na edificação de Sião. A revelação termina dizendo-nos que aqueles cujos nomes não estão escritos no livro das recordações serão cortados e sua porção designada aos incrédulos, onde há pranto e ranger de dentes. Aqueles que apostatam ou são afastados da igreja não acharão uma herança entre os santos do Altíssimo, e isso será feito a eles como aos filhos do sacerdote, conforme registrado em Esdras 2:65. Quando os babilônios conquistaram o reino de Judá em 600 anos antes de Cristo, os judeus foram forçados a viver no exílio, até que um rei persa permitiu que eles voltassem para sua terra natal, e aqueles sem um registro genealógico não foram autorizados a participar de um ofício do sacerdócio. Joseph comprou seu primeiro diário no dia em que essa revelação foi dada para manter um relato minucioso de todas as coisas que passam por sua observação. Ele sabia que a humanidade seria julgada pelos registros mantidos na terra e documentou seu próprio modo de vida, as atas das reuniões do conselho da igreja e suas cartas. Ele começou outro diário em 1841, chamado de Livro da Lei do Senhor, e nomeou Willard Richards como secretário do Senhor, que cumpriu suas funções de registrar entradas históricas e doações, e o deu a William Clayton, que foi nomeado por Joseph Temple Record em 1842. Eles registraram cuidadosamente as ações e doações daqueles que guardaram a lei da consagração e receberam heranças em Sião, e Joseph escreveu um tributo às suas virtudes e fidelidade. Joseph continuou sua tradução da Bíblia com Sidney Rigdon e recebeu uma revelação em 6 de dezembro de 1832, que se tornou a seção 86. Isso explicava a parábola do trigo e do joio em Mateus 13, 24 e 30, que dizia como o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente de trigo em seu campo,
Mas enquanto ele dormia, seu inimigo semeou o joio, que é como o joio no meio do trigo. Ambas as plantas cresceram e seu servo viu o joio e perguntou de onde ele vinha. O homem disse que seu inimigo os havia plantado, e os servos perguntaram se deveriam retirá-los. Como era difícil dizer a diferença entre as mudas, o homem disse que deveriam esperar até que a colheita estivesse totalmente madura, para que pudessem distingui-las facilmente e não arrancar o trigo junto com o joio. Eles deixaram as duas plantas crescerem e, na época da colheita, os servos juntaram e amarraram o joio em feixes para serem queimados, e, em seguida, juntaram o trigo no celeiro do homem. Joseph revisou a ordem desta parábola de ajuntai primeiro o joio, para ajuntar primeiro o trigo em meu celeiro, e o joio é amarrado em feixes para ser queimado. Isso segue as revelações anteriores que ele recebeu de que os justos serão reunidos entre os iníquos antes da destruição na época da segunda vinda de Jesus Cristo. O Senhor disse que depois da apostasia o sacerdócio retornou aos herdeiros legítimos comissionados para colher o trigo plantado pelos apóstolos originais e restaurar o evangelho nos últimos dias. Eles serão abençoados se continuarem na bondade do Senhor, forem uma luz para os gentios e um salvador para seu povo por meio do sacerdócio. A seção 87 foi revelada a Joseph durante uma época de eventos mundiais desafiadores, como um terremoto na China, um surto de cólera e uma crise constitucional nos Estados Unidos. O Congresso aprovou leis tributárias sobre produtos importados, favorecendo as fábricas do Norte em relação aos plantadores do Sul. A Carolina do Sul rejeitou essa tarifa e se rebelou, e o presidente Andrew Jackson os avisou que isso poderia levar a uma guerra que parecia inevitável no Natal de 1832. Joseph escreveu em sua história sobre a Carolina do Sul, declarando seu estado uma nação livre e independente, e a proclamação do presidente Jackson contra sua rebelião. Ele então ditou a seu escrivão Frederick G. Williams uma revelação que recebeu e que chamou de uma profecia sobre a guerra. A seção 87 começa com guerras que logo começariam com a rebelião da Carolina do Sul e eventualmente terminariam na morte e miséria de muitas almas. Os estados do Sul seriam divididos contra os estados do Norte e convocariam a Grã-Bretanha e outras nações a se defenderem até que a guerra fosse derramada sobre todas as nações. Os escravos se levantariam contra seus senhores, e os remanescentes que sobraram da terra ficariam irados e irritariam os gentios com uma terrível irritação. Os habitantes da terra prantearão por causa da espada e do derramamento de sangue, e serão levados a sentir a ira, indignação e punição de um Deus Todo-Poderoso, com fome, pragas, terremotos, trovões do céu e relâmpagos ferozes e vívidos, até que a consumação decretada tenha acabado de vez com todas as nações. O clamor e o sangue dos santos deixarão de subir aos ouvidos do Senhor, o que significa que o Senhor dos Exércitos ou exércitos do céu serão vingados de seus inimigos. Para nos prepararmos para este dia que virá rapidamente, o Senhor nos ordenou permanecer em lugares santos e não ser movidos. O presidente Jackson criou um compromisso e a Carolina do Sul não se rebelou. Quando esta profetizada guerra civil, que levaria a uma guerra global com o fim de todas as nações, não aconteceu como Joseph profetizou, ele ficou intrigado e alguns o questionaram sobre essa revelação. Ele estava relutante em divulgar a notícia dessa profecia, mas disse a um editor de jornal: não se passarão muitos anos antes que os Estados Unidos apresentem uma cena de derramamento de sangue que não tenha paralelo na história da nossa nação. Joseph era um verdadeiro profeta de Deus, mas também estava aprendendo a interpretar e entender as revelações do Senhor. Ele ocasionalmente se referia a esta revelação, mas nunca a publicou em sua vida, e a seção 87 não foi incluída na Pérola de Grande Valor até 1851, e em Doutrina e Convênios em 1876.
Como a ameaça da Guerra Civil Americana cresceu na década de 1850, muitos agora começaram a prestar atenção a essa revelação até que ela foi completamente cumprida em 1861, começando com a votação da Carolina do Sul para se separar dos Estados Unidos, 29 anos depois que ela foi revelada ao profeta pela primeira vez. Um jornal da Filadélfia reimprimiu a seção 87 em 5 de maio de 1861 e perguntou: "Não tivemos um profeta entre nós?" Os santos dessa época agora estavam longe da guerra e em segurança no Vale do Lago Salgado, construindo o alicerce do templo e do reino do Senhor na terra. E essas são as sessões 85 a 87 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida nos anos 1800. Você também pode procurar por essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir quebra-cabeças de atividades para cada sessão do Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para ponderar.